A saga de Jigoro Kano, o homem que modernizou as artes marciais ao codificar o judô, o criador do caminho suave. Outubro de 1860, aos pés das montanhas de Hoko, em frente à Baía de Osaka, na província de Mikaji, hoje parte da cidade de Kobe, nascia o menino que transformaria para sempre as artes marciais. Ele foi o caçula dos 5 filhos do casal Jirosako e Sadako Kano, uma família abastada conhecida e respeitada pela produção de saquê. Embora tivesse nascido em uma família tradicional, Jigoro foi diretamente influenciado pelo início da Era Meiji, que tirou o Japão do isolamento feudal. A mãe de Jigoro morreu quando ele tinha 9 anos e então seu pai decidiu se mudar com a família para Tóquio. Rapidamente, ele se transformou em um bem-sucedido empresário do ramo de importação. Convicto de que a integração com o Ocidente era o caminho do futuro, o pai de Jigoro desde cedo pôs o filho em contato com a cultura do outro lado do mundo. Jigoro foi educado nas primeiras escolas bilíngues do Japão. Mas sua origem nobre era motivo de inveja dos colegas mais velhos, que constantemente o agrediam e se aproveitavam da vantagem de serem maiores para caçoar do garoto franzino. As agressões na escola atiçaram a curiosidade do jovem Jigoro quando ele ouviu falar de Jujutsu. Um antigo samurai, que havia sido um dos membros da guarda do shogunato, contou a Jigoro sobre uma arte que permitiria a um homem vencer um oponente mais forte. A ideia perseguia os pensamentos de Jigoro, que passou a procurar um mestre de Jujutsu que estivesse disposto a ensiná-lo. A busca não foi fácil. Com o fim da era dos samurais, passou a prevalecer na sociedade japonesa um certo desprezo pelas artes marciais consideradas ultrapassadas. Jigoro, porém, era persistente. Ele sabia que muitos dos antigos mestres haviam se tornado massagistas particulares. Em uma clínica de massagem, o sonhador encontrou seu primeiro mestre, Hashinosuke Fukuda. O treinamento era pesado, mas o jovem estava disposto a aprender. O pensamento extremamente científico de Jigoro funcionava como um atalho para dissecar cada técnica aprendida, a exata posição das mãos e pés, o ângulo de entrada correto, a distribuição do próprio peso, etc. Mas o método do mestre Fukuda tinha características opostas a este comportamento tranquilo e detalhista. Diante das perguntas do inquieto pupilo, ele logo perdia a paciência e decidia mostrar a técnica com as próprias mãos. Jigoro tinha um parceiro constante nos treinos, Kanekishi Fukushima, um touro de tão forte, 30 quilos mais pesado que ele, porém fraco tecnicamente. Embora tenha ficado mais forte com o treinamento, Kano não conseguiu eliminar outro fator: a baixa estatura. Tinha menos de 1,60 m, o que sempre lhe dificultava a vida ao enfrentar oponentes mais altos. A mente inquieta de Jigoro foi em busca de respostas que a sua compleição não lhe proporcionava. Ele passou a frequentar uma biblioteca para estudar manuais de anatomia e livros de luta livre trazidos do Ocidente. Foi por meio dos livros e de sua mente criativa que Jigoro inventou um dos primeiros movimentos do judô, o Kataguruma. Com o movimento de rotação dos ombros, ele intuía ser capaz de derrubar o gigante Fukushima. Funcionou. O impacto da queda do lutador de quase 100 quilos fez com que as paredes do dojo tremessem. O baixinho Jigoro tornou-se o principal discípulo do mestre Fukuda depois da morte do sensei em 1879. A esposa dele deu a Jigoro os pergaminhos com todas as instruções e os segredos da técnica do marido. O presente despertou ainda mais a curiosidade de Jigoro, à época com apenas 19 anos. Ele passou a bater de porta em porta, de dojo em dojo, em busca dos segredos de cada escola. Os mestres do passado deixaram instruções sobre a forma ideal de vencer? Que tipo de conselho eles legaram sobre a forma correta de treinar?
Jigoro reuniu quase uma centena de pergaminhos, não apenas sobre Jujutsu, mas também sobre lutas de espadas, tiro com arco, hipismo, sumô e diversas outras artes marciais. Ou seja, o judô não foi uma invenção de Jigoro, mas sim a destilação do conhecimento já existente. Um desses escritos era constantemente usado por Jigoro para explicar o segredo de sua técnica. Era a história de duas árvores, um salgueiro e um pinheiro, sobre uma forte nevasca. Enquanto os galhos do pinheiro permaneciam rígidos, os do salgueiro iam cedendo conforme a neve se acumulava sobre eles. Por fim, os galhos do pinheiro não resistiam ao peso da neve e se partiam. O salgueiro dobrava-se conforme a carga aumentava. Derretida a neve, os galhos voltavam à forma original. Jigoro descobriu maravilhado que para vencer a força bruta não se pode responder com intensidade maior ou igual, é preciso compensá-la. Se meu oponente puxa, eu empurro. Se ele empurra, eu puxo. A esse princípio de compensação, Jigoro deu o nome de Judô, o caminho suave em japonês. Sua filosofia de luta baseava-se em dois conceitos básicos: Serioku Zeino, esforço concentrado, máxima eficiência, e Jitakyuei, benefício e bem-estar mútuos. Ansioso por compartilhar os conhecimentos adquiridos, Jigoro abriu em junho de 1882 o Nihon Den Kodokan Judo, Instituto para a Transmissão do Judô Japonês. Conhecido internacionalmente como Kodokan, o local tornou-se o berço do esporte no mundo. Jigoro Kano trouxe às artes marciais a mesma sofisticação que o Marquês de Queensberry havia dado ao boxe em 1867. Ambos tornaram suas modalidades mais limpas, seguras e, acima de tudo, eficazes.